E a gente segue aqui com a nossa FEICORTE, conversando agora com o Anderson Fernandes, que é diretor do Conselho Técnico do Santa Gertrudes, que está encerrando o julgamento das suas categorias nesse momento. Bom dia, Anderson. Oi, Tavinho, bom dia, prazer te ver de novo. Tá bom. Vamos conversar aqui um pouquinho com a minha rouquidão. Além de tudo, ainda tinha que ficar torcendo pelo Palmeiras, juntou tudo. Juntou tudo. Poeira, ar seco, muita conversa aqui, torcida pelo Palmeiras e aconteceu isso com a voz. Vocês estão encerrando o julgamento, há pouco eu acompanhei o campeão. Quais são as categorias que estão em pista agora? Nesse momento a gente está fazendo o campeonato progênie de mãe, e aí na sequência vai ter o progênie de pai e aí encerra o julgamento. Nosso julgamento começou ontem, né? Foi o dia inteiro de julgamento, e aí teve mais uma parte hoje que deve encerrar agora na hora do almoço. O juiz é o José Jacinto, e eu estava analisando, ouvindo algumas das suas explicações. Ele frisou bem que busca funcionalidade nos animais, pelo menos nos touros, né? E isso implica em diversos fatores, que seriam quais? Então, o Jacinto já é um parceiro da raça de longa data, já jogou várias posições nacionais de muitos anos, é um profissional muito competente, um juiz muito experiente, julga diversas raças. Então, não só no Santa Gertrudes, mas em todas as outras raças, ele deve seguir alguns critérios que todos os juízes acabam utilizando, né? Então, são critérios para as fêmeas, para os machos. Então, aqui ele se preocupou bastante na parte reprodutiva dos animais, né? Nos machos, que nem foram agora, posicionamento de testículo, prepúcio, e a parte de locomoção desses animais, dos aprumos. E aí, quando fez o julgamento das fêmeas, aí tem uma parte reprodutiva, feminilidade, etc. Bom, vamos ver então, porque o locutor está anunciando lá a progênie de mãe. Vamos ver. O conjunto campeão progênie de mãe da raça Santa Gertrudes da FEICORTE 2025 é o conjunto de número 04, composto pelos filhos da Júlia UB. Aí então saiu mais um grande campeão, grande campeã, conjunto e reservada. Composto pelos filhos da Orquídea da Malagueta. E na sequência, conjunto de número 1, composto pelos filhos da Magnólia da Malagueta. As considerações a cargo do jurado Dr. José Jacinto Júnior. Vamos ouvir as considerações do juiz, porque são bastante interessantes. Bem, julgamento de progênie, muitas das vezes há alguma variação da forma do jurado conduzir o julgamento de progênie. Porque não existe uma regra, né, do que se deve fazer certinho. O que a gente julga na progênie? As características que essa mãe passou para os seus filhos. Nesse caso, a gente busca também a uniformidade das características positivas. Então, se eu tenho animais diferentes e ainda com pouca qualidade, com menos qualidade do que os seus concorrentes, então nós temos que optar pelos animais de produtividade mais evidenciada. À medida que os animais são mais velhos, evidentemente é que esses animais vão ter mais condição de mostrar a sua produtividade do que bezerra. Mas eu tenho aqui nessas três progênies a reservada em relação à segunda, eu tenho aqui na terceira colocada, né, a reservada em relação à terceira, eu tenho aqui duas cabeças, assim, já começam um pouco não com muita proporcionalidade. Aí membros, também linha dorso, muito diferente uma da outra, a linha dorso do macho é muito inferior à da fêmea, então nós temos que ir comparando e valorizando. Quando eu chego aqui, eu tenho mais qualidade de linha dorso, de proporcionalidade, de carcaça, dessas duas fêmeas, excepcional. Mostra muita qualidade, um perfil mais correto, apesar de ter um jambo mais comprido aqui, mas são detalhes pequenos. Abertura de peito nesta fêmea superior, né, mais ampla do que a outra, vira as duas para lá, por favor. E quando nós olhamos de posterior, há uma diferença muito grande na largura da linha dorso-lombo, na largura de garupa também, na largura de posterior. E ossatura também, né, quando comparado com as duas bezerras muito harmônica, muito produtiva, equilibrada, hoje não mostrando nenhum senão, nenhum defeito. Então nós optamos por essa progênie mais nova, principalmente pela essa harmonia
por essa uniformidade, por esse conjunto de características positivas e por esse conjunto de fêmeas que ainda não evidenciam defeitos. Parabéns. Melhor progênio de mãe, reservada e terceira colocada. Parabéns e obrigado. Tá aí então, a avaliação do José Jacinto Júnior. Bom, me conta um pouquinho da raça Santa Gertrudes. Tem muito a ver com o Presidente Prudente, me parece. King Ranch tem alguma coisa também. Conta um pouquinho da história. A formação da raça aconteceu no King Ranch, né? Então a formação do Texas, né? Do Texas, lá em Kingsville. Então é uma raça sintética, né? 5/8 de Shorthorn com 3/8 de Brahma. Então o King Ranch fez essa formação desse sintético, achou que isso era ideal lá, um animal rústico e que também fosse muito precoce, muito produtivo. Depois o King Ranch saiu pelo mundo comprando fazendas e trazendo a genética desses animais, e o Brasil foi um deles, e foi aqui na região de Rancharia Presidente Prudente. Permaneceu por muitos anos, depois essas fazendas do King Ranch passaram a ser da Bartira, e hoje são novos proprietários. Se eu pudesse falar um pouco dessa parte da progênie, uma coisa muito interessante. Acho legal. Se puder me dar essa liberdade. Como o juiz falou, a gente está tentando expressar a qualidade que a mãe passa para os indivíduos. E eles não podem ser irmãos próprios, tem que ser pais diferentes, né? E a gente, o Santa, a gente trabalha no melhoramento genético com programas desde 95, primeiro com o professor Bento, e hoje é uma parceria com o programa do Gene Plus, da Embrapa, né? E aí, esse resultado dessa progênie especificamente mostra que o nosso trabalho de melhoramento está caminhando para um lugar muito bom. A progênie que ganhou são duas bezerras da mesma mãe com pais diferentes. Esses pais são frutos de animais que a gente importou sêmen dos Estados Unidos, e é a primeira vez que a progênie desses touros está pisando numa pista. Então significa que sim, a gente fica muito feliz e vê que o processo de melhoramento genético está acontecendo e as gerações mais novas estão vindo melhores que as anteriores, e essa é a função do melhoramento genético. E a avaliação do juiz colocando essa progênie de mãe confirma exatamente isso. Vocês estão no caminho certo da evolução da raça. Exato. A raça tem uma preocupação grande de a gente faz um refrescamento de material genético com o processo de importação. O Santa Gertrudes, desde que pisou no Brasil, isso já tem 72 anos, você não pode formar Santa Gertrudes, não pode pegar Shorthorn com Brahma e fazer Santa Gertrudes. Então, o programa de melhoramento genético é feito dentro da raça, e aí a gente faz intercâmbio genético entre outros países, principalmente da Austrália e dos Estados Unidos. Mas já trouxemos embriões da África do Sul, já trouxemos material genético de outros países também, da Argentina, outros países. Por isso é importante o refrescamento, para que você não tenha consanguinidade, né? E aí você começa a ter animais com maior número de defeitos. É só lembrar reis e rainhas no passado, irmãos que casavam, né? É mais ou menos a mesma coisa. E escuta, ele é um grande produtor de carne, e a gente observa isso aí nos animais que estão em pista. Como é a carne do Santa Gertrudes? Porque elas são diferentes. Tivemos aqui até uma demonstração com 14 raças. O Santa Gertrudes também estavam. Qual é a característica da carne do Santa Gertrudes? Essa qualidade da carne do Santa Gertrudes é muito expressada principalmente por causa do Shorthorn, né? É marmoreio. O acabamento de carcaça mais o marmoreio. O Shorthorn sempre foi conhecido por uma raça de uma produtora de uma carne de altíssima qualidade. Então, essa genética do Shorthorn imprimiu no Santa Gertrudes. E aí, quando isso é trabalhado mais intensivamente hoje no Brasil, os produtores brasileiros que fazem parte do programa, todos trabalham com avaliação de carcaça por ultrassonografia. A gente tem a parceria também com a DGT, com a Liliane, e a gente faz esse programa. Especificamente, por exemplo, a Fazenda União do Brasil, a gente tem uma marca de carne própria, que é produzida na fazenda, que é essa que foi utilizada na degustação aqui de terça-feira agora. Ela é identificada como gado Santa Gertrudes. Isso, a gente trabalha só com animais de cruzamento com Santa Gertrudes, não necessariamente os puros, tá? E para entrar na nossa marca de carne, a gente separa as fêmeas, são só as novilhas, que vão para a marca gourmet, e os animais são identificados. Os animais que apresentam marmoreio 4 acima entram para a nossa grife. Então tem que ter um limite de idade, acabamento, e tem que ter marmoreio 4 acima. Bom, deixa eu tocar num ponto aqui para você, porque a próxima reportagem que eu vou colocar é um resumo rápido do que o Tony Parkinson, que é especialista em ultrassonografia de carcaça, colocou, né? Eu vou até adiantar essa reportagem porque
como vocês utilizam, a Deslau também utiliza, e todos os grandes produtores de carne de qualidade, tem a DGT e a doutora Ligiane como consultora e técnica, e é por isso que a gente está tendo essa evolução rápida desses 3 pontos aí, que é o AOL, a área de olho de lombo, o marmoreio e mais o EGS, espessura de gordura. O EGS, que é a camada de gordura, que é o que permite que a carne não endureça logo depois do abate, na hora de fazer o resfriamento. E aí a gente continua para falar da ultrassonografia, porque ela foi o grande tema aqui na FEICORT e ela dominou as conversas por aqui. Para você entender um pouquinho mais, vamos ver aqui alguns itens que o Pedro Costa separou na entrevista que fez com o Tommy Parkinson, que talvez tenha sido uma das palestras, não descaracterizando e desprezando as outras, mas a dele por conta desse assunto ultrassonografia ser muito falado aqui, ser o assunto do momento, e é uma coisa que os americanos já fazem há 30 anos, está agora chegando ao Brasil e se intensificando. E é o que vai agregar valor à carne, observando esses 3 pontos. Vamos então aos pontos aí que foram destacados na palestra do Tommy Parkinson. Ultrassom no gado de corte. Como benefício para os criadores, eles podem selecionar animais reprodutores com maior marmoreio e maior área de olho de lombo. Isso vai refletir no confinamento do frigorífico e no consumidor. Tudo começa com o produtor, com quem trabalha com genética, escolhendo os animais certos. E esse processo percorre toda a cadeia da carne bovina com excelência. Genética que o mercado quer. Marmoreio e área de olho de lombo são características de herdabilidade moderada a alta, o que significa que conseguimos fazer seleções genéticas com bastante efetividade. E ao fazer isso, alcançamos uma carne de maior qualidade, o que melhora nosso desempenho no mercado de exportação. Nos Estados Unidos, por exemplo, exportamos para o Japão e a China. Não há motivo para que o Brasil não possa exportar carne de alta qualidade para esses mercados também. Valor real da carcaça. Nos Estados Unidos, recebemos um prêmio por carne de melhor qualidade. Existe um preço base, que é o valor da carne comum. Quanto mais marmoreio a carcaça tiver, maior será o prêmio pago. Espero que aqui no Brasil isso também seja desenvolvido, porque os produtores deveriam ser remunerados melhor pela carne de qualidade, e não apenas vender carne como se fosse uma commodity. O segredo dos Estados Unidos para dobrar o valor da carcaça. Um dos slides que eu mostrei indica que existe uma relação inversa. Quanto mais marmoreio, mais gordura subcutânea o animal tende a ter. Isso pode afetar um pouco o rendimento da carcaça, mas sabemos identificar animais superiores que combinam rendimento e qualidade. Eles são mais raros, mas conseguimos encontrá-los com a ultrassonografia, e são esses que devemos selecionar e usar na reprodução. Bom, tá aí então, é o assunto do momento e é onde nós teremos aí o pulo do gato ou o pulo da carne, vamos chamar assim, né? Apesar de ser uma ferramenta mais recente no Brasil, a gente já trabalha com a DGT, por exemplo, em Santa Gertrudes, a gente já trabalha há 15 anos. A minha parceria com a Liliane vem de 15 anos. E é impressionante o salto que a raça deu nessas características de carcaça nesse tempo. Quando a gente pega nossos dados de avaliação genética dentro do GenePlus, o salto de AOL, de GS, marmoreio foi muito, muito grande. E uma outra coisa que é muito importante, quando a gente fala em marmoreio, a gente está falando de suculência, em sabor da carne, que traz. Mas as medidas de ultrassonografia de carcaça também ajudam em outras coisas, né? Quando a gente está falando em AOL, estamos falando principalmente em rendimento de carcaça. Tem uma coisa muito interessante também, o Marco, que é o marido da Liliane, ele trabalha muito com pastagem, o Marco Gambale, e ele já mostrou pra gente diversos trabalhos que ele fez. Tem uma das medidas que a gente faz, chama AOL para 100. Como a gente pesa o animal no momento que vai fazer o ultrassom, então você faz o cálculo de quanto de área de lombo ele tem para cada 100 quilos. E ele fez uma correlação dessa medida de AOL para 100 quilos com o ganho, com o GMD dos animais no pasto. Né? Então, ele pode explicar muito melhor que isso, mas ele fez uma correlação que os animais que têm mais AOL para 100 também tem uma efetividade melhor desse GMD nos animais na pastagem. Então, o ultrassom está ligado à reprodução, está ligado à carcaça, também está ligado ao ganho de peso dos animais.
Eu gravei ontem uma entrevista especial com o Nishimura, da confraria Nelore, e o assunto também entrou, porque você falou em 15 anos do Santa Gertrudes trabalhando com a ultrassonografia, e o Nishimura tem aí 13 anos trabalhando no Nelore, né? E é o mesmo caminho a ser seguido, que é buscar a remuneração e com destaque para esses 3 itens, né? EGS, marmoreio e o AOL, que é a área de olho de lombo. E aí, o que eu perguntei para ele foi o seguinte ontem, e aí você acho que vai responder, mas a entrevista não foi para o ar ainda, vai durante a semana aí. Mas eu perguntei para ele, então, e como é que faz? Né? Porque os animais são avaliados individualmente na hora do abate no frigorífico e aí sai o peso. E aí sai o peso. Então, como é que faz? Como é que você manda um lote de animais iguais ou próximos para você obter a maior remuneração dentro? Porque se você montar um lote misto, você vai ter muita variação e você vai ficar com um preço médio. E aí, cada vez mais, vocês vão conseguir entregar para o frigorífico exatamente aquele padrão que o frigorífico quer, criando esses lotes a partir de todas essas análises, das avaliações, e aí você muda todo o manejo, adaptando, readaptando para que fique dentro do padrão. É isso? É mais ou menos isso. Quando a gente faz a avaliação dos animais pensando na genética, normalmente a gente faz a avaliação desses animais no sobreano, para você ter um padrão de idade, os grupos contemporâneos, essas informações vão para os programas de melhoramento. A parte disso, a gente tem essas informações para utilizar em ponto de abate, né, e fazer seleção dessas carcaças. Então, como eu falei, no nosso caso lá na União do Brasil, a gente pega as fêmeas, eu tenho os lotes do confinamento, eu passo o ultrassom dessas fêmeas. Separo o que é marca gourmet, o que não dá vira commodity. Tá? A ideia é que cada vez mais a porcentagem de animais nesse aproveitamento vá aumentando. Quando o Dr. Tommy falou lá na reportagem de vocês que o sistema americano é um pouco diferente, a gente está muito próximo de chegar nisso no Brasil. O que é? Você tem um preço base, se você produz uma qualidade melhor, você é remunerado. Porém, se você produz pior, você é penalizado. Né? Então você produz lá o Select, o Standard, o Choice e o Prime. E aí as categorias vão indo de acordo com a qualidade de carne. Ou seja, é uma tipificação da carcaça dentro do frigorífico. E esse é o ponto que a gente precisa chegar. Você tem hoje uma avaliação de uma carcaça principalmente de acabamento e idade. A gente precisa partir para a tipificação de carcaça. Então existem marcas de carne gourmet hoje já faz uma bonificação, uma premiação em cima disso. No nosso caso, por exemplo, a gente tem a marca própria, mas já tem diversos parceiros. Se eu entregar esse produto, me dá uma bonificação em cima disso, que é justo para o produtor. Né? Você está entregando um material de melhor qualidade, você merece uma bonificação sobre esse produto. E lá na gôndola do açougue ou do supermercado, o consumidor vai pagar um pouco mais por essa carne premium, né? Essa carne top, mas ele tem a certeza e a garantia de que isso não vai, de que ele pode fazer um churrasco com essa carne essa semana, o outro na semana que vem, o outro na outra, ninguém vai ficar mascando chiclete. Todas as carnes vão estar boas e altamente palatáveis, além de macias, coisa que a gente não tinha há 15 anos atrás, né? Hoje, cada vez mais, você encontra esse produto e o Santa Gertrudes também está aí fazendo o seu trabalho nesse sentido. É uma das preocupações nossa, Otávio, é que o consumidor que pega o nosso produto na gôndola, ele pega hoje, amanhã, e depois, e ele tem o mesmo padrão. Quando eu uso ferramentas que nem no caso da ultrassonografia, que me trazem essa qualidade, e eu consigo controlar muito bem o processo da produção da carne, entre maturação, congelamento, desossa, isso traz. Por isso, por exemplo, a nossa marca hoje ela ainda é pequena, porque a gente tem que manter esse padrão para o consumidor. Então, se ele comprar hoje, ele comprar no churrasco do mês que vem, ele vai ter sempre o mesmo padrão de carne. E a gente traz não só para a gente aqui dentro, para os nossos churrasqueiros de plantão de final de semana, mas como o Dr. Tommy também falou, cada vez mais a gente vai estar abrindo mercados para o Brasil, que são muito importantes, que ainda até pouco tempo eram fechados, e devagarinho a gente vai criando esse espaço. Né? Não só em 2023 a gente teve um congresso de Santa Gertrudes mundial, foi aqui no Brasil. E a gente teve a presença de, se não me engano, foram 8 ou 9 países aqui no Brasil. Então teve a Austrália, África do Sul, etc. E aí a gente também pôde mostrar isso, e principalmente os americanos e os australianos ficaram abismados com duas coisas. Primeiro, eles viram aqui com a gente o potencial do Brasil, gigantesco, de crescimento,
E os próprios americanos falaram pra gente, hoje a gente está limitado na nossa produção, a gente não tem como crescer mais. Vocês ainda têm como crescer demais. Mas o segundo ponto foi isso, foi assim, que vocês conseguem hoje produzir muito e tem espaço para mais e produzir com tanta qualidade que vocês estão fazendo. E de forma acelerada, né? Porque a base já está pronta e agora são pequenos detalhes. Só para a gente fechar, qual é o rebanho de Santa Gertrudes no Brasil e onde eles se concentram mais? A gente está presente em 14 estados brasileiros, né? Como eu falei, a raça está há 73 anos no Brasil. Não consigo estimar ao certo o volume de animais, porque a associação só tem o controle dos animais que são registrados com a gente. Né? Mas eu tenho criadores em todas as regiões, em todos os estados. A abertura das fronteiras com a da aftosa vai ajudar bastante. O trânsito de animais de alguns estados que a gente estava proibido de circular entre um e outro. Então a abertura dos estados do Sul e Rondônia com os outros estados também está ajudando bastante. A gente está muito feliz de estar aqui nessa segunda edição da FairCorte, no retorno da FairCorte. O ano passado a gente veio com 60 animais, esse ano nós estamos com 90 animais, fazendo a Nacional do Santa Gertrudes aqui. A feira está super organizada, a Carla está de parabéns, todo mundo de parabéns. E é sempre muito bom estar aqui e ver um julgamento. Agora a gente está tendo a Progênie de Pai, que é o nosso último julgamento aí de hoje. Ok, Anderson, muito obrigado pela participação aí e a boa conversa aqui, principalmente produtiva e informativa para o pecuarista que nos assiste em todo o Brasil. Falei com o Anderson Fernandes, diretor do Conselho Técnico do Santa Gertrudes. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho com a raça. Eu que agradeço, Tavinho, estou à disposição sempre que precisar. Obrigado. Um abraço a todo mundo Terra Viva. Um abração, Anderson.